Meus irmãos, da paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Mais um papo de unção com palavra, poder e propósito. Fala, meus irmãos, aproveita que você está aqui com a gente, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha. E só lembrando para vocês que na descrição do vídeo vai estar lá o nosso Instagram para você nos seguir e ser abençoado da parte de Deus, tá bom? Bom de Deus, Pai do Senhor. Hoje nós estamos muito felizes, muito alegres que a gente está tendo a honra hoje de receber o pastor Adams Gomes, um homem de Deus, um grande homem de Deus. E deixa eu tentar resumir um pouquinho da história dele para apresentar ele para vocês. O pastor Adams tem 32 anos de idade, natural de Cocos, na Bahia. O pastor Adams serve ao Senhor desde seus 6 anos de idade. E iniciou seu ministério, sua jornada ministerial na palavra de Deus, pregando a palavra, com 17 anos de idade. Então tem 16 anos aí de ministério. Há 10 anos ele exerce um pastoreio, e atualmente ele lidera e pastoreia a igreja na Assembleia de Deus, Ministério de Brasília, no Ipanema, mais conhecido como ADEB Ipanema. Também, além disso tudo, ele é coordenador geral da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Brasília, mais conhecido como a UNADEB. Quantos? 5 anos já, né, pastor? Isso, vai para 5 anos. 5 anos, mas só que há 16 anos lidera adolescente, trabalha com adolescente. É bacharel em teologia, possui uma formação teológica também, está no 10º semestre de psicologia, tem um curso de teologia de pastoral e, além disso tudo, é escritor de um livro chamado Poderosa Graça. E tem o seu ministério marcado pela presença de Deus, sendo influência para jovens, adolescentes e para uma grande geração. Pastor Adams, é um prazer ter o senhor hoje aqui. Uma salva de palmas para ele. E dê essas palavras iniciais para a gente. Pai do Senhor, meus irmãos, um grande prazer. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, pelo convite, pela honra que nos é dada esta noite, de estar aqui com os irmãos, cooperando de alguma maneira com esse lindo projeto, que é o Papo de Unção. Deus em Cristo abençoe e que nos próximos minutos a sua vida possa ser edificada por Deus, através de tudo que vamos conversar aqui na mesa com esses homens de Deus aqui ao nosso redor. Pastor Adams, uma pergunta que não quer calar. Quem é o Senhor fora do púlpito? Fora do púlpito, eu tenho uma ovelha minha aqui do meu lado que não para de sorrir. Eu sou muito descontraído, sorrindo o tempo todo, alegre o tempo todo, e eu não perco a seriedade nem a santidade, mas eu levo a vida com muita alegria, até porque ser crente é uma alegria imensa, uma felicidade imensa. Então eu sou assim, descontraído, brinco, sorrio, a gente se descontrai bastante. Esse é o meu perfil. Esse é o perfil do Senhor. Muito bom. E é bom ser ovelha. Pastor Adams, como o senhor consegue dividir entre o pastoreio, a itinerância, a liderança e a faculdade? Eita. É um grande desafio, né? São 4 grandes Rapidão, obrigações. só cortando aqui, a produção tá pedindo pra você chegar um pouquinho mais perto ali. São 4 grandes obrigações, né? Primeiro tem a família, aí vem o ministério, faculdade, agenda, liderança. Mas eu tento colocar tudo isso como um propósito no reino. E aí, quando você coloca tudo dentro de um pacote do reino de Deus, fica fácil de você conciliar. Por exemplo, agenda. Eu leio a Bíblia e estudo a Bíblia para me edificar. E aí eu consigo edificar a igreja e consigo edificar as pessoas que nos ouvem através das mensagens. Aí já diminui muito o peso, né? Diminui muito o peso. A faculdade, eu não trabalho fora. Hoje eu vivo em prol do ministério. Então eu consigo remir meu tempo de maneira que eu consiga atender a igreja, atender a UNADEB, atender a minha casa e atender a faculdade e as agendas que nós temos. Às vezes fica bastante corrido, mas a igreja que nós pastoreamos é uma igreja muito tranquila e os irmãos nos apoiam muito no ministério. Então o corpo de obreiros, os irmãos que nós temos acabam nos auxiliando bastante nessa demanda e entendem esse propósito aí que nós estamos desenvolvendo. Pastorzão, uma pergunta para o senhor que em um dos congressos que o senhor dirigiu, eu já vi o senhor falando, o senhor hoje é líder, né, de um dos maiores congressos de adolescentes que tem, e eu vi o senhor falando acerca de o senhor já ter exercido função em várias áreas do congresso, e assim, eu queria saber em qual processo da vida do senhor que o senhor
descobriu seu chamado em Deus? Então, desde a minha infância, eu sempre ouvia da parte de Deus, por intermédio dos seus profetas, da liderança, que Deus tinha um propósito na minha vida, no pastoreio, na palavra. Eu nunca pensei que fosse ser tão rápido, né? Eu comecei a pastorear com 22 anos de idade, eu tinha 9 meses de casado. Eu não fazia noção de como seria. Mas eu sempre me dediquei muito a fazer alguma coisa no reino, eu sempre fui muito envolvido. Sempre fui muito envolvido. Mas para mim era algo que aconteceria quando eu tivesse quase 40 anos de idade. Eu nunca imaginei que fosse ser tão cedo. Para te ser sincero, quando eu espantei, eu era pastor. Quando eu espantei, eu era pastor. E eu falo isso com muita sinceridade. Eu estava dirigindo a igreja há 3 meses. E com 3 meses que eu estava dirigindo a igreja, eu acordei chorando. E minha esposa falou: o que foi, meu bem? Eu falei: eu sou pastor. Eu estou dirigindo a igreja. Deus fazia essas promessas quando eu era criança e aconteceu e eu nem vi. A única coisa que eu lembro é que eu estava envolvido com Deus, envolvido com a obra, envolvido com o rei. E quando menos esperei, veio uma proposta para dirigir uma igreja no Araguari, na cidade ocidental. E Deus falou comigo: vai, e eu fui. Eu e minha esposa, ainda com 9 meses de casados, e começamos então a cuidar do rebanho do Senhor e me apaixonei por aquilo. E não sei fazer outra coisa hoje. Assim, pastor, nós sabemos que a vida do pastor é bem corrida mesmo. Nós sabemos que, principalmente na nossa sociedade que estamos vivendo hoje, hoje as pessoas estão vendo o papel do pastor como ganhar dinheiro. Isso tem sido um dos temas que vem sido abordado por outras pessoas. Algumas pessoas me param na rua e falam: você tá de qual igreja? Eu falei: sou da Assembleia de Deus Missão. Seu pastor é ladrão, seu pastor é aquilo, seu pastor é isso. Sendo que, na verdade, existem esses tipos de pastores, mas também tem os pastores de verdade. E essa tese que o povo está colocando no meio do povo de Deus, eu creio que Deus tem separado os verdadeiros pastores. E Jeremias também chorou e implorou também pelos pastores de verdade. Assim, pastor, como o senhor vê os pastores hoje em dia, no seu ponto de vista, mano? É difícil, mas a gente tem que fazer uma seleção aí, né? Porque se você falar de um pastor de verdade, você nunca vai encontrar um pastor com esse desejo de avareza no coração. Normalmente os verdadeiros pastores sempre abnegaram-se de alguma coisa para estar servindo a Deus. Por exemplo, quando eu comecei a pastorear, eu tinha uma empresa. Eu tive que fechar a empresa para cuidar do rebanho por uma ordem de Deus mesmo. Lutei muito tempo contra isso, até o dia que Deus falou com a minha esposa, não sendo suficiente para nós. Deus falou com os meus pais, não sendo suficiente ainda, Deus falou com o meu sogro e minha sogra. Então, Deus falou com toda a nossa família acerca da chamada pastoral e que eu deveria sair literalmente do ramo de trabalho secular para cuidar da igreja. O meu primeiro salário foi R$ 90. Eu nunca passei fome na obra do Senhor. Nunca. Deus sempre supriu, Deus sempre manteve. Mas também nunca enriqueci. E normalmente os pastores de verdade, eles enfrentam as suas adversidades, eles vivem bem porque Deus cuida sim, Deus prospera, Deus abre portas, Deus faz milagre, Deus multiplica as finanças em todos os aspectos. Deus dá carro, Deus dá casa, Deus dá formação, Deus dá tudo isso. A prosperidade de Deus acompanha os verdadeiros. Porém, normalmente os verdadeiros pastores, eles sempre abrem mão de alguma coisa. Uns seriam jogadores de futebol, outros tinham empresa e saíram da empresa para poder cuidar do rebanho, porque é assim que funciona. A gente abre mão daquilo que temos para servir o reino, e no reino Deus vai lá e mantém. Existe o outro lado, daqueles que querem se utilizar da posição, da influência pastoral, para poder enriquecer a si mesmo. E aí as pessoas que falam, elas não têm noção do que se passa na vida dos verdadeiros pastores. Elas pegam uma meia dúzia que enriqueceram as custas da igreja, mentindo, usurpando da noiva do Senhor, e querem botar isso na conta de todos os pastores, quando na verdade isso nunca foi uma verdade. Então tem que fazer uma peneira, né? Uma peneira bem feita para poder discernir sobre isso. Meu Deus. Eu falo com propriedade porque eu sou ovelha do seu rebanho e eu sei que o Senhor sempre... O que marca mais o ministério do Senhor no pastoreio também é a palavra e a oração.
E todas as madrugadas, não importa se é 1 hora da manhã, ou 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, todas as ovelhas recebem uma mensagem dizendo assim, sempre temos muitos motivos para orar. E aí eu queria saber o porquê dessa frase, de onde veio essa frase. Boa. Eu comecei o meu ministério muito novo. Pode falar no podcast? Pode, fica à vontade. Eu choro junto. E quando eu comecei o ministério, eu falei, Deus, todo homem de Deus, ele tem uma marca. Eu preciso que o Senhor fale comigo qual vai ser a marca do meu ministério. Eu preciso que o Senhor me marque nisso. E eu lembro quando Deus disse para mim assim, eu vou te usar na palavra, eu vou te levar em vários lugares do Brasil e do mundo. Eu tenho vivido tudo isso, vou te colocar sob grandes lideranças, vou te colocar como influência. E Deus foi falando algumas coisas. Mas no final Deus disse assim, a tua marca vai ser a oração. E aí eu comecei a me dedicar várias horas na oração, desde o início do meu ministério. Mas várias horas, de joelho buscando a Deus. E num dia orando ao Senhor, quando eu terminei de orar, eu tinha tirado aquele dia mais de 12 horas de joelhos orando. E no final daquele dia, eu saí com um sentimento de missão cumprida, porque eu tinha orado bastante. Aí Deus olhou para mim e eu senti Deus falando comigo. Você ainda tem muitos motivos para continuar orando. Se você tivesse de joelhos toda a sua vida, ainda assim não te faltaria motivos para continuar orando. Aí foi quando Deus me deu aquela frase, sempre temos muitos motivos para orar. E a partir de então, aquela frase virou um slogan para mim, para o meu ministério. E por onde eu passo, os irmãos recebem essa frase todos os dias. Sempre temos muitos motivos para orar. Forte, viu, pastor? Pastor, eu queria perguntar para o senhor também, o senhor é pastor, e uma igreja aqui, como o Calma falou, a gente conhece, uma igreja abençoada, que dá frutos. E eu queria, tipo assim, perguntar para o senhor como o senhor vê o papel da igreja nessa sociedade atual. A igreja, na verdade, ela desenvolve vários papéis, né? Ou deveria desenvolver vários papéis, né? A igreja ela tem um papel espiritual, ela tem um papel, de certa forma, educacional, de formação, e ela tem também um papel social. E esses três papéis precisam ser bem divididos e bem realizados pela igreja. Porque a igreja, primeiro, ela promove espiritualmente a libertação, coisa que nenhum outro lugar é promovido. Se você olhar o papel da igreja, eu vou dar um exemplo de casa de recuperação, onde a gente já fez alguns trabalhos. Normalmente as pessoas que estão na casa de recuperação já passaram por lá várias vezes. Foram, fizeram tratamento, saíram, caíram de novo no mesmo vício, voltaram outra vez. Porque as casas de recuperação, alcoólatras anônimos, essas coisas, auxiliam. Mas eles não tratam a raiz do problema, que é o pecado. Isso só o Evangelho trata. Só o Evangelho trata. E é via igreja. Não tem outro meio de tratar o pecado se não for via igreja. Porque o Evangelho é pregado pela igreja. Deus habita na igreja. O poder de Deus é manifesto pela igreja. Então, espiritualmente, a igreja tem um papel fora do comum. Nenhuma instituição na Terra consegue fazer o que a igreja faz. Nenhuma. Nenhuma instituição na Terra consegue fazer o que a igreja faz. Segundo, a igreja tem um papel educacional. Por exemplo, escola dominical, culto de ensino, seminários e tantos outros workshops que a igreja promove, são papéis de formação. Nós temos na igreja uma coisa chamada departamentos. E em cada fase ali, você vê que a criança, de certa forma, está sendo ensinada, está sendo discipulada, está sendo formada. Os adolescentes da mesma maneira, a juventude da mesma maneira, casa. Isso continua na classe dos adultos, continua nos outros trabalhos da igreja. Então a igreja tem esse papel educacional. Tanto é que, se você perceber, nós vamos chegar na igreja e vamos ver pessoas que não tiveram, às vezes, acesso ao conhecimento que temos. Mas só por estar na igreja, no ambiente de ensino, ouvindo a Bíblia diariamente, são pessoas muito sábias. Não têm um currículo na mão, mas têm uma sabedoria imensa, porque a igreja promove essa questão da educação, da formação, da reverência, do temor, do respeito. É um papel que a igreja faz diariamente. E o papel social. Ninguém chega na ponta dos trabalhos sociais igual a igreja. Quando a pessoa na sociedade está em crise, precisando de uma cesta básica, procura uma igreja. Quando precisa de um gás, procura a igreja. Quando precisa de um abrigo, procura a igreja. Quando precisa de um fogão, de uma cama, de alguma coisa, procura uma igreja. Porque a igreja tem esse papel social também. Então essas três funções da igreja, elas são de extrema importância na sociedade e devem ser feitas com muita seriedade. Porque Deus chamou a igreja para isso também. Pastor Adams, tem alguns amigos meus que chegam até aí na igreja onde o senhor pastoreia, a Deb Ipanema,
E não era para ser isso acontecer, de se assustar. Uhum. Mas todo mundo chega lá e se assusta, por quê? Até o Ciro já chegou aí já em um curso de ensino. E o mesmo número de frequentes que tem no curso de ensino, tem na EBD e tem no culto de domingo. E a gente hoje chegou na normalidade nas igrejas brasileiras, de o culto de domingo tá cheio, o culto de campanha tá cheio. Mas o culto de ensino, o culto de EBD, tem 2, 3 pessoas. Qual o segredo da igreja a Deb Ipanema ter muitos frequentes no curso de ensino da EBD e o culto de domingo? Quando eu comecei a pastorear, e Deus nos levou para aquele propósito de oração, eu falava, Deus, eu preciso da tua misericórdia, porque se o ensino da palavra é que dá o crescimento à igreja, o culto mais forte, se é que eu posso dizer assim, da igreja, tem que ser o culto de ensino na escola bíblica dominical. O culto de domingo é o culto de celebração, é aquele culto festivo. Você vai, dá glória a Deus, etc., mas não é aquele Geralmente todo mundo culto vai. de doutrina, de punho. É o culto de alegria, de você dar glória a Deus, falar em mistério, é esse o culto. O culto de ensino e a escola dominical é a base da igreja. Então, desde o início do ministério, eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus que nos desse graça para que a igreja tivesse prazer em nos ouvir, prazer em aprender e prazer em estar no culto de ensino. No meio dos pastores, a gente diz assim, o trabalho que o pastor apoia é o trabalho que vai dar certo. Eu tento apoiar todos os trabalhos, mas o culto de ensino e a escola bíblica dominical são os trabalhos que eu mais bato na tecla com a igreja. E são os trabalhos que dificilmente eu falto. Dificilmente eu falto. Quarta-feira é a coisa mais rara eu faltar um culto de ensino. E também é o trabalho que eu mais me dedico e mais cobro. Por exemplo, na escola bíblica dominical eu cobro de todos os professores. Que eles tenham uma vida de oração, que eles tenham uma vida de santidade, que eles tenham uma vida de propósito e que eles mergulhem na escritura para trazer algo para a igreja. E no culto de ensino eu tento me dedicar ao máximo, dentro da minha pouca força, para trazer alguma coisa de qualidade para a igreja. Alguma coisa espiritual, alguma coisa que venha segurar os irmãos pelo poder da palavra. Eu digo que isso é a graça de Deus. Eu não sei te explicar o porquê disso. Simplesmente, todas as igrejas que nós passamos, pela misericórdia do Senhor, os nossos cultos de ensino, normalmente, às vezes, chegam a ser mais cheios do que o culto de domingo à noite. Normalmente é assim. E isso é graça divina, não sei dizer. Se não fosse Deus, porque não é pelo homem, não é pela minha pessoa, é pelo que Deus está fazendo na igreja. Então eu só posso atribuir isso a Deus. Não tem como dizer que há mérito humano nisso, porque não há. Por mais que você se esforce e dedique, se não for Deus trazendo o povo, trazendo o rebanho para poder estar presente, eles não viriam, né? Pastor Adnes, o senhor como líder dos adolescentes, hoje, né, um dos maiores congressos, querendo ou não, é um dos maiores congressos do Brasil, hoje aqui em Brasília. Como o senhor vê o maior desafio entre os jovens hoje? Na verdade, são tantos desafios que fica difícil a gente colocar um maior desafio. Mas quando você olha para a juventude, você percebe várias fragilidades na juventude. Por exemplo, tem um texto bíblico que eu gosto muito, que Paulo diz assim que existe no mundo uma variedade de vozes e todas elas têm uma significação. Acho que é aos Coríntios que ele está escrevendo diz isso. E eu digo para os irmãos que a nossa maior dificuldade é ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes. Por exemplo, o jovem está rodeado de coisas que falam. O mundo, o sistema, a prostituição, os vícios, a internet, a idolatria, outras religiões. Tudo isso são vozes que ecoam o tempo todo na vida e na cabeça dos nossos jovens. E no meio de tantas vozes, eles têm que ter a compreensão de ouvir qual é a voz de Deus ecoando ali. E para mim a maior dificuldade deles é essa. Porque eles ouvem muitas coisas pensando que é de Deus e não é de Deus. Mas se eles conseguissem filtrar a voz de Deus ecoando no meio de tantas vozes, dificilmente eles errariam. E aí a gente teria uma geração avivada, cheia do Espírito Santo, uma geração santa, porque o canal seria ouvir a voz de Deus. Eu acho que a maior dificuldade que eu vejo no meio deles, eles ouvirem a voz de Deus no meio de tantas vozes que ecoam. Pode falar. Pastor Adams, seguindo isso aí que a gente está indo, eu escutei de um colega meu da faculdade dizendo que a igreja brasileira não está preparada para o mundo exterior.
E eu pedi pra ele um exemplo, ele falou: chegar uma pessoa depressiva vai falar que é falta de Deus. Chegar uma pessoa com idade vai falar que é falta de Deus, e assim vai. Chegar uma prostituta não vai saber cuidar dela. Chegar uma alcoólatra não vai saber cuidar dela, e assim vai. O senhor acha que a igreja brasileira não está preparada para o mundo exterior? A gente precisa pontuar algumas coisas na fala do teu colega. Primeiro, a igreja está cheia de pessoas que eram prostitutas, que eram viciados, que eram alcoólatras, que eram tudo que a vida queria que eles fossem. E se a igreja está cheia de pessoas assim, eu não posso dizer que a igreja não está preparada para recebê-los. Porque de alguma forma A igreja já recebeu. a igreja já recebeu e recebe diariamente. Essa fala surgiu por causa do movimento LGBT. E aí o pessoal começou a dizer que a igreja brasileira não tinha preparo para receber, por exemplo, os homossexuais dentro da igreja. Que, ao meu ver, também é uma outra falácia. Por quê? O problema dessa fala é que nós estamos querendo pegar o pecado da homossexualidade e colocar ele como um pecado diferente dos outros pecados. Não, esse aqui é um pecado exclusivo, é um pecado master. Os outros aqui é um pecado normal, que todo mundo sabe. Esse aqui não. E não é. A homossexualidade é tão pecado quanto o adultério, quanto a fornicação, quanto a mentira. É tão pecado quanto. Então, dentro dessa perspectiva, a igreja, eu penso que a igreja amadureceu bastante. Bastante. Até porque nós temos dentro das nossas igrejas psicólogos, pessoas da área da educação, pessoas da área do direito, pessoas que têm conhecimento e sabem que a igreja é um ambiente de acolhimento. Eu dizia isso num culto. O grande problema é que a gente esquece que a igreja é um local de acolhimento. Todo mundo tem que ser bem acolhido na igreja. Ponto. Entretanto, a igreja é um local onde a pregação é confrontadora. E aqui mora o problema. Que as pessoas vão para a igreja, elas são bem recebidas na recepção. Elas têm um lugar para sentar. Elas têm um banheiro se necessário for. Elas têm água para beber. Elas têm todo o amparo para ser recebido dentro da igreja. Correto? Só que na hora da pregação, a mensagem bíblica ela é confrontadora. Aí quando você prega contra o pecado, as pessoas saem dizendo assim, não dá para ir na igreja. Porque a palavra foi contra o pecado. Confrontou. E aí as pessoas se sentem ofendidas por aquilo que foi dito pela palavra. Então, eu não concordo plenamente com essa frase. Não concordo plenamente. Até porque se nós concordarmos com ela, a gente vai começar a formar uma geração. E grave isso que eu estou dizendo aqui para vocês hoje, se Deus não tiver misericórdia da igreja brasileira. Eu não estou sendo aqui saudosista, tá? Mas, por exemplo, no início das Assembleias de Deus, que é a igreja que todos nós aqui somos, e de outras denominações, existia um pudor muito grande naquilo, por exemplo, que se vestia. As mulheres, os homens, tinham um pudor tremendo sobre aquilo que colocariam para ir para o culto. Existia-se um pudor muito grande e até eles se expressavam de maneira errada sobre, por exemplo, a televisão. Hoje nós estamos na televisão, né? Estamos na televisão. Só que dentro do pouco conhecimento, os nossos antepassados tentavam, de alguma maneira, blindar a igreja para que o pecado não entrasse dentro dela. Então eles erravam, mas erravam pelo zelo. Erravam pelo zelo. Passou o tempo, a gente começou a dizer assim, a igreja era fechada. A gente não podia assistir TV, hoje a gente pode. Maravilha, a TV nunca foi pecado. Mas com essa fala, a gente assiste coisas que não deveríamos assistir. Deixa de ir pro culto para ver uma TV. Exatamente, coloca a TV como prioridade. Estou usando um exemplo bem simplão. Se a gente der verdade a esse tipo de fala, Cauã, daqui uns dias a gente vai dizer assim, a igreja era fechada, não aceitava homossexual. Verdade. Entendeu? Então, esse tipo de fala vai gerando esse tipo de pensamento, mesmo que incondicionalmente nas pessoas. E aí a gente começa a relativizar aquilo que não pode ser relativizado. Então, o que eu penso? A igreja é um ambiente de acolhimento. E qualquer pessoa, vou dizer pela minha igreja, posso? Pode. Qualquer pessoa, você espírita, macumbeiro, você ubandista, católico, ateu, homossexual, lésbica, qualquer pessoa de raça, tribo, nação, você será muito bem-vinda na nossa igreja. Vai ser muito bem recebida. Vamos te receber com todo amor. No entanto, lá nós pregamos a palavra de Deus, pregamos a Bíblia. E se nós pregamos a Bíblia,
aquilo que está na Bíblia para nós é a verdade absoluta. Então, se a palavra de Deus te confrontar, não se ofenda. Nós estamos pregando aquilo que Deus diz, mas você será muito bem recebido lá. Glória a Deus. Pastor, o senhor tocou em um ponto bom, e a gente está vivendo aí uma mudança de evangelho. A gente está vivendo agora o momento church, né, que fala, né? O church. E aí, querendo ou não, algumas assembleias estão acabando sendo atacadas. Um exemplo bem rápido para a pergunta para o senhor. Os meninos sabem, um dia desses eu fui pregar na igreja Assembleia de Deus, cheguei lá e me assustei. O pastor tava de... como é que fala? De brinco, pronto. Tava de brinco, tava de short e tal, e eu me assustei com aquilo porque uma Assembleia de Deus hoje está assim. Se eu acho que se Jesus voltasse hoje, ele aprovaria a igreja brasileira no momento que está? Pergunta, né? Essa Ele me colocou na condição de juiz aqui agora. foi terrível. Né? Colocou na condição de juiz. Na sua visão. Mas se a gente olhar para todo o contexto, mesmo tendo os remanescentes fiéis, em contextos gerais, não. A igreja se perdeu em várias coisas. Por exemplo, princípios, valores, tudo isso está sendo perdido no decorrer dos anos. E a gente perdeu tudo isso sem perceber que perdeu. Para nós é normal. Por exemplo, eu vou usar um exemplo de roupa que talvez seja mais fácil de compreensão. Você não consegue definir mais um crente pelo que ele veste. Uhum. Eu não estou aqui sendo radical, mas você não consegue mais discernir as pessoas assim. O ímpio e o crente é a mesma coisa. Por exemplo, se você for numa praia, você vai encontrar um crente de biquíni e um ímpio de biquíni. Você não sabe quem é quem. Você não consegue mais discernir. Porque são pequenos valores e princípios que nós estamos perdendo. E aí com isso a igreja perde a sua identidade. Se a igreja perder a sua identidade, que evangelho é que pregamos? Que Cristo é que pregamos? Tem que haver um diferencial em nós. Tem que haver um diferencial em nós. E se nós perdermos os valores e os princípios, automaticamente nós não agradamos a Deus. E aí se Jesus volta hoje, eu estou desagradando a Ele, fica difícil. Viu? A gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. E aí, você que nos segue a gente no Instagram. Silas tá ali, ele pode fazer essas perguntas aí. Pastor, o pessoal aqui tem algumas perguntas pro senhor. E a gente sabe assim que na caminhada com Deus tem alguns momentos da nossa vida que são difíceis, né? Tem algumas dificuldades espirituais. E o pessoal perguntou aqui, ó, nas estradas, nos púlpitos e nos bastidores. Qual foi o momento que você sentiu que Deus te quebrou para te reconstruir como líder? Qual foi o momento que eu senti que Deus me quebrou para me reconstruir como líder? Difícil, mas eu vou falar. Eu pastoreava uma igreja e eu vivi um momento muito bom mesmo na igreja. Era uma igreja muito difícil quando cheguei e Deus fez uma obra muito grande na igreja, mas muito grande mesmo. E os irmãos da igreja, de certa forma, criaram por nós uma certa idolatria. Por exemplo, eu comecei a perceber que eu poderia levar o pregador que fosse. Os irmãos davam glória a Deus, ficavam por ali, podia ser a melhor mensagem. Mas se eu pegasse o microfone, os irmãos explodiam. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei, Deus, isso não é correto. Não é assim que funciona. O que eles estão fazendo agora já por mim, não é nem por ti mais. E aí Deus falou comigo, eu vou te arrancar daqui. Para que tu nunca mais esqueça que a glória sempre é minha. Por mais que eu use você ou qualquer outra pessoa. E Deus me levou para um processo tão difícil, que eu tive que ser arrancado da igreja. Literalmente arrancado da igreja. E aquele processo foi tão doloroso que até hoje eu carrego cicatrizes daquilo. Até hoje. Até hoje. E eu louvo a Deus porque Ele me guardou naquele processo e eu entendi que a glória não era minha. Entendi que não era minha. Mas foi a maior dor que eu enfrentei no meu ministério. Foi aquela. Pastor, fizeram outra pergunta. Essa pergunta aqui eu acho que é bem profunda. Qual foi a renúncia mais inesquecível que o Senhor já teve que fazer para continuar dizendo sim aos convites que ninguém vê? Você pode me explicar melhor?
Porque para mim ficou bem ampla. Ficou bem ampla a pergunta. Sim. Se vamos falar sobre uma renúncia que o Senhor nunca esqueceu, teve que fazer. Por conta do ministério, né? Por Por conta conta do do evangelho. ministério, do pastor. Entendi. Vamos lá. Uma vez eu estava pregando, e aí eu estava lendo o texto quando Jesus chama os discípulos. Ele chama Pedro, chama André, e eles estão lavando as redes, limpando o barco, costurando as redes. E Jesus falou para eles: abandona tudo e me segue. E quando eu li aquilo, Deus falou comigo assim, que no ministério a gente vai ter que renunciar coisas que não são pecado, para que a vontade de Deus prevaleça. Porque quando a gente fala de renúncia, a gente só pensa em coisas que são pecado. Mas no ministério, às vezes você vai ter que renunciar a coisas que não são pecado, Que é embaraço. para que o propósito de Deus se cumpra. Por exemplo, lavar rede, consertar barco não é pecado. Mas para que o propósito de Deus na vida dos discípulos se cumprisse, eles tiveram que abandonar aquilo. Verdade. Eu abandonei algumas coisas. Primeiro, abandonei trabalho, propostas. Hoje eu tô com esse corpinho esbelte. Mas o Bahia me convidou para ser jogador de futebol na época. Ele não tinha Esse é terrível. O Bahia me convidou para ser jogador de futebol, Brasiliense, Gama, todos esses times. E eu entendi que não era Deus para mim. Mas ele é bom mesmo. O emprego, eu poderia estar muito bem na empresa. Eu entendi que não era de Deus para mim. E essas propostas sempre vieram. Eu recebi uma proposta recentemente para ganhar um salário de 8 a 12 mil reais. E eu orei a Deus e Deus falou comigo: eu não te quero trabalhando lá fora. Conversei com a minha esposa e ela disse a mesma coisa: Deus não te quer trabalhando lá fora, Deus chamou para cuidar do rebanho. Então, a vida ministerial, ela é repleta de renúncias. Todo dia, todo instante, você vai ter que fazer várias renúncias para continuar vivendo o propósito de Deus na sua vida. Nunca acaba. As propostas, ela nunca acaba. Sempre terão outras propostas para te tirar do propósito daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, sempre. Pastor, tem uma pergunta aqui que eu gostei dela, porque você sabe, eu também sou filho de pastor, a gente, família pastoral, a gente vê tudo que o nosso pai passa e todos os processos, e um seguidor botou assim: como você protege sua família do que o ministério pode consumir em silêncio? Eu ensino eles a amar o reino. Eu não deixo eles perceberem só o lado ruim do ministério. Eu mostro para eles com muita clareza as dificuldades, mas mostro para eles com muita alegria os benefícios que nós temos em servir a Deus. Eu acho que se você ensinar a sua família a amar Jesus, ela vai passar com você por todas as dificuldades e não vai abandonar Cristo. Eu creio que a crise em muitas famílias, de muitos filhos de pastores se perderem, é que eles só mostram um lado ruim, o lado difícil, o lado perigoso, o lado da adversidade. Mas eles não mostram para os filhos o quanto é prazeroso estar nos atos. Mesmo que você tenha que comer cuscuz durante um tempo. Mas é prazeroso. E o cuscuz é a provisão de Deus. Daqui a pouco aquela fase passa e Deus continua te dando vitória, te ensina com aquilo ali. Eu acho que você tem que mostrar para sua família o quanto é bom servir a Deus. E aí as dificuldades vão vindo e com o prazer de servir a Deus a gente vai vencendo elas. Glória a Deus. A gente está vivendo um contexto de muita desvalorização sobre a família. E principalmente no nosso meio cristão, pastor. O divórcio tem entrado muito dentro das igrejas. Ficou normal. E parece que ficou normal para o povo. E esses dias eu tive que ver um papel de uma pessoa, amigo meu, que de anos mesmo, eu vi crescer, se casou, formou sua família, teve filho, daqui a pouco abandonou tudo, ministério, família, largou todo mundo para viver com outra pessoa. E isso tem se tornado normal para ele. Eu fiz uma pergunta para ele, eu falei bem assim: varão, você acha isso normal, o que você fez? Ele olhou para mim e escreveu dizendo: isso para mim é normal. Eu falei: para você é normal, mas para nós que valorizamos a família,
Isso não é normal. E isso tem entrado, tem se infiltrado dentro das nossas igrejas, pastor. Como o Senhor vê assim, para a gente poder acabar com isso, esse divórcio que tem entrado dentro das nossas igrejas, que tem destruído famílias, e o povo não vem percebendo que isso vem afetando pastores, pregadores, obreiros, principalmente líderes das nossas igrejas. E isso tem se tornado uma coisa horrível dentro da nossa igreja brasileira. Como o senhor vê isso? Eu penso que a gente tem que analisar todo esse contexto, né? O primeiro passo seria ensinar a nova geração a casar corretamente. O que seria casar corretamente? Eu não posso casar com uma moça só porque eu acho ela bonita. A primeira coisa que eu tenho que saber antes de casar é o que Deus tem para a minha vida, para o meu ministério. A partir daquilo eu tenho que buscar em Deus alguém que vai somar com aquilo que Deus tem para mim. Porque se eu casar com uma pessoa, por exemplo, a minha esposa, se eu caso com uma mulher que nunca fosse entender o meu ministério, não teria propósito no meu casamento, não teria fundamento. E aí as pessoas casam sem perguntar a Deus o que Deus tem para a vida delas, sem consultar ao Senhor acerca do casamento. Segundo, os homens deixaram de ser homens de verdade. As mulheres deixaram de cumprir o seu papel de mulher. E eu não digo só de dona de casa, de mulher, de adjuntora, de companheira, de submissa, daquela que edifica, da mulher sábia. Os homens deixaram de ser uma voz sacerdotal dentro de casa. Eles não governam seus lares. E quando eu falo governar, não estou falando de impor. Estou falando de governar pela autoridade, pelo exemplo, pela maturidade. E aí o casamento não tem manutenção. Não tem a manutenção diária do casamento. Qual vai ser o fim de um casamento assim? Vai ser um divórcio, não tem para onde correr. Então, se a geração que vem não aprender a valorizar o casamento com a seriedade que deve ser valorizada, a gente vai continuar aumentando o índice de divórcio. Porque eles não valorizam aquilo que Deus instituiu como sagrado. Não valorizam. Então, eu penso que tudo parte da formação. Se a gente formar bem, a gente vai ter bons casais na igreja. Se a gente não formar, o divórcio vai continuar acontecendo, vai continuar acontecendo, vai continuar acontecendo. Agora, dizer que é normal, nunca foi normal. A proposta divina foi casar uma única vez, e esse casamento tem que ser até que a morte separe. Sempre foi essa proposta. Construir a família. Isso. Fala nessa parte de normal, a gente chegou em um tempo que, entre aspas, o pecado também ficou normal. E uma vez o senhor falou até numa das palavras do senhor, que tem muitos pregadores hoje, que acabou ficando difícil de convidar pregadores também, porque tem muitos pregadores. E isso a gente até comenta muito, porque o ministério do senhor, a ADEB, até para chamar pregador, liga pro pastor dele perguntando como é que é o pregador. Sim. Para passar uma peneira. Com certeza, quando você vai chamar algum pregador também pro congresso, não é somente por causa do nome, mas é passar na peneira também. Como é que o senhor vê essa geração de pregadores hoje? Eita. Difícil, né? Essa aí, A ministério. pergunta é boa. Isso é terrível. Ele só tem pergunta leve, né? Então, eu disse uma frase. A frase que você disse, quando estava pregando, eu disse assim: tem tanta gente pregando que tá difícil encontrar um pregador. Uhum. Por que eu disse essa frase? Porque as pessoas intitulam pregadores pela influência, pela rede social, pelas palavras de efeito que se falam. E antes do sermão que vai ser exposto, o pregador ele tem que ser visto como um ser crente, fiel. Eu digo aos irmãos que quando você vai para a escola, você vai ouvir matemática, você não quer nem saber o que o teu professor faz da vida. Se ele bebe, se ele fuma, se ele rouba, se ele prostitui, você não quer saber nada disso. Você quer aprender matemática. Na igreja isso não funciona. Quando você está pregando, o Espírito Santo de Deus vai testificando com a igreja se é verdade ou não aquilo que você está falando. Então, antes de eu ter um sermão bonito, eu tenho que ter uma vida com Deus. Uhum. E aí era nesse aspecto que eu dizia que é tanta gente pregando, está difícil encontrar um pregador de verdade. E nós somos doutrinados a convidar o pregador pela beleza do sermão e não pela vida que ele tem com Deus. A primeira coisa que a gente olha é a beleza do sermão dele, se ele fala bem, se a mensagem é boa, se é legal de ouvir. E a gente esquece de analisar primeiro o comportamento, a vida dele com Deus, que é o principal fator. E é esse ponto que a gente tenta analisar agora dentro do ministério. Primeiro a gente olha como é que é a pessoa com Deus. Se a vida dele com Deus estiver ok, a partir daí a gente tenta trazê-lo para o altar.
Porque eu não vou ter nenhum efeito em trazer alguém para o púlpito só pela beleza do sermão dele. O efeito vai ser gerado ali pela autoridade de Deus na vida dele, pela conduta, pelo comportamento, pela comunhão dele com Deus. E aí nós estamos pecando muito em vários pontos no que diz respeito ao pregador. Eu sou novo e comecei a pastorear muito novo. E sempre sofri com isso, pela idade. Porque os pastores mais antigos, né, diziam que eu era muito novo para ser pastor. Mas eu vivi a minha vida toda na igreja. Então eu não caí ali de paraquedas. Quando eu comecei a pastorear, eu já estava há quase 20 anos na igreja. E aí seria hipocrisia da minha parte dizer que Deus usa a criança, que Deus ensina a criança, que a criança está sendo formada por Deus, e agora que aquela criança cresceu, ela não pode exercer o ministério porque não tem idade. Então o tempo que eu fiquei na igreja como criança foi inútil, como adolescente foi inútil, como jovem foi inútil? Não foi. No entanto, eu preciso perceber também que tem ministério que está crescendo rápido demais. As pessoas dão uma saudação hoje, um vídeo viraliza e se torna um pregador no Brasil, sem ter estrutura nenhuma, sem ter experiência nenhuma. E a gente não filtra essas coisas. A gente vai dando oportunidade, dando oportunidade, dando oportunidade, e aí acaba que o próprio crescimento do ministério leva a pessoa a fracassar porque ela não tem estrutura para suportar tudo aquilo que ela está vivendo. Aí os pregadores caem, pecam, se desviam, se perdem teologicamente. Então é todo um cenário que a gente vive no contexto da pregação que deveria ser analisado, que deveria ser pensado, para que as pessoas que crescem, que têm ascensão ministerial na palavra, venham ter uma ascensão sólida, uma crescente devagar, mas contínua. A pessoa chega e permanece. Ela não só chega e despenca, ela chega e permanece e continua crescendo, né? Eu penso que seria dessa maneira que a gente deveria olhar as questões dos pregadores hoje. E hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que Paulo falou mesmo. Até o próprio Paulo falou que existiria tempos difíceis e desafiadores. E principalmente na nossa geração, nessa massa que tem crescido os pregadores. A gente sabe que tem muito pregador bom, tem gente muito boa. Mas, pastor, me responda, uma pergunta que eu fiz pro pastor Marcos Silva aqui é até polêmica também. O que você acha desses pregadores que colocam a agenda de 30 dias? Dia 1º ao dia 30. Dia 1º ao dia 30, não senta para poder escutar o seu pastor, não senta para ouvir o seu pastor no culto de doutrina, não ceia e não participa dos cultos na sua igreja. Vou meu pastor falar que eu tô indo. Teve um tempo no meu ministério que durante um mês eu preguei 22 dias seguidos. Com 15 dias eu estava estafando. Porque eu não gostava de repetir mensagem, não há pecado nenhum nisso, mas eu não gostava. Eu queria uma mensagem nova todo dia. E aquilo estava me matando. Quando passou aqueles dias, eu percebi que alguém que prega todo dia, ele vai esquentar o pão e vai entregar o pão quente pelo micro-ondas e ponto final. Porque nenhum ser humano consegue ter uma mensagem nova de Deus todo dia. Não tem como. Não é todo dia que Deus dá mensagem para o pregador, vocês pregam, não é todo dia. Segundo, construir um sermão leva tempo. Leva tempo com Deus, leva tempo de leitura. Eu sei que, com o passar do tempo, o pregador vai criando maturidade, expertise, o conhecimento dele vai aumentando. E às vezes, fica fácil preparar um sermão, dependendo do tema, dependendo da proposta, dependendo do que Deus falou contigo. Mas nem sempre é assim. Então o pregador que ele prega 30 dias sem parar, ele vai pegar a mensagem que ele pregou no dia 1º e vai pregar lá até o dia 30. Só muda o tema. Ele muda a ordem, ele começa de trás para frente, começa do meio, começa do fim. Mas se você olhar os pregadores que têm agendas assim, você pode acompanhar as pregações deles. É a mesma coisa. Beleza, são povo diferente, é público diferente. E Deus vai usar, foi a mensagem que Deus deu. Eu posso repetir, porque eu não posso repetir mensagem. Não tem problema nenhum. Mas eu penso que o pregador não consegue oferecer aquilo que ele iria oferecer se ele pregasse, por exemplo, 2 vezes por semana. Ele não vai conseguir oferecer, nem fisicamente e nem espiritualmente, porque ele vai se esgotar. E não adianta. Espiritualmente, você precisa sentar, você precisa ouvir alguém, você precisa se alimentar,
você precisa se fortalecer de novo para poder voltar para o campo de batalha. Então o cara passa 30 dias pregando. É difícil. É difícil. Pastor, a gente tá quase chegando, mas a gente tem duas partes para fazer ainda. Tem a parte perguntas rápidas, respostas rápidas, o Wes vai fazer daqui a pouco. Mas eu tenho uma pergunta para fazer pro senhor, que eu guardei na semana todinha. Como o senhor consegue, tanto dos dois lados, não trazer a psicologia para a igreja e não levar a igreja para a psicologia? Não trazer a psicologia para a igreja e não levar Isso. Quando estiver pregando, trazer a hipnose para Eu penso que a gente está vivendo esse mal. A gente vai para, por exemplo, um evento só de mulheres, um evento só de rapazes, um seminário disso. E as pessoas começam a ir para o seminário, eles tratam só de ansiedade, depressão, trauma, etc. e tal. E eles tratam com um punho psicológico, eles não tratam com um punho espiritual. Com um punho espiritual. E aí quem é da psicologia vai compreender o que eu vou dizer. Tem coisas que nós chamamos de janelas que se abrem em relação aos traumas, às dificuldades da pessoa. E o profissional ele precisa ter a habilidade de abrir aquela janela e fechar ela. Aí as pessoas vão para esses eventos, aí chega um pregador que fez um cursinho de terapia, aí abre uma janela e não fecha aquela janela. Aí a pessoa chora, se emociona ali, diz que recebeu um renovo, uma cura ali. No outro evento de cura emocional, a pessoa está de novo. Mas ela não foi curada no outro? Segundo, não, mas é um psicólogo que está falando. Beleza. Mas nós temos ali várias pessoas, centenas de pessoas. E a forma de abrir uma janela e de fechar uma janela, ela é individual. Aquilo que faz para poder fechar uma janela de um trauma na vida do Cauã, mesmo que você tenha o mesmo trauma, talvez não seja o mesmo curso para fechar aquela janela contigo. Então, no meio daquelas pessoas ali, sempre vai ter pessoas que vão abrir feridas e não vão ser curadas naquelas feridas, porque as pessoas estão trazendo o momento do culto para uma palestra psicológica. E o momento do culto, ele não é para esse fim. O momento do culto, ele é para a exposição do texto bíblico. É a exposição do texto bíblico que vai curar as suas feridas, a exposição do texto bíblico vai curar as tuas dores, que vai curar a tua saúde mental, vai curar a tua saúde física, vai curar o teu espírito, é a exposição do texto bíblico. Então eu penso que se a gente gastasse mais tempo pregando a Bíblia do que fazendo esse tipo de evento, a gente teria um resultado muito maior. E eu dou um exemplo simples. Sempre existiu ansiedade. Sempre existiu depressão. Sempre existiu medo. Por que as gerações anteriores não tinham essa multiplicação de ansiedade, depressão, pânico e medo que a nossa geração tem? Porque os nossos crentes não ouviam outra coisa a não ser a pregação da palavra. A pregação acerca do sangue de Cristo. A pregação acerca da cruz de Cristo. Era o que eles ouviam. E a Bíblia por si, ela é autossuficiente para curar todas as nossas enfermidades, sendo ela em qualquer instância, espiritual, psicológica, mental, na alma, onde for. A palavra de Deus é suficiente para isso. Então eu penso que a gente tem que tomar esse cuidado. E aí eu respondo a pergunta do Cauã. Eu tento não levar nada da psicologia para o altar. No púlpito eu estou lá para pregar a palavra de Deus como ela é. Então eu preparo teologicamente a mensagem e levo para o púlpito. Quando eu estou na clínica, agora no estágio, eu trabalho com a psicologia. Mas na igreja é a palavra de Deus que domina e ponto final. Se eu terminar aqui, o Silas quer fazer Só, pergunta pro senhor. se o senhor tivesse, pastorzão, um minuto no feed de todos os adolescentes do Brasil, o que você diria para despertar neles um verdadeiro avivamento? Se eu tivesse um minuto... Um minuto no feed de todos os adolescentes A do Brasil. partir Aqui o senhor pode... agora. A partir de agora... Pode ser mais que um minuto, pastor Boticário. Primeiro eu diria para eles que nós sempre temos muitos motivos para orar. E aí eu falaria para eles que a oração sempre vai ser a chave que abre a porta inicial para o avivamento. É a partir da oração que a gente desenvolve comunhão com Deus, é a partir da comunhão com Deus que a gente desenvolve prazer pela sua palavra. É a partir da palavra de Deus que a gente encontra direção para as nossas vidas. E a nossa geração está uma geração sem rumo, porque não ora e não se relaciona com Deus. Eu penso que são esses os pontos fundamentais.
Eu dizia na escola bíblica dominical, o evangelho nunca vai mudar. Sempre, sempre. As 3 coisas que vão marcar o evangelho e a vida de qualquer homem e mulher de Deus é a oração, a santidade e a meditação na palavra. Façam isso e vocês vão ter uma vida avivada por Deus e uma nação cheia do Espírito Santo. Deus é bom. Vamos lá, pastor? Uma pergunta e uma resposta rápida. Qual o maior versículo que o senhor gosta? O versículo que eu mais gosto, João 3,16. Como manter a fé em tempos difíceis? Como manter a fé em tempos difíceis? Perseverando. O que significa realmente andar com Deus? Abre mão de tudo de si para viver a vontade de Deus na sua plenitude. Como ouvir a voz de Deus? Buscando a santificação. É impossível ver Deus sem ser santo. Qual o maior desafio da vida cristã? Viver a santidade ou viver a Bíblia como ela é. Qual é o papel da igreja na sociedade? Expandir o evangelho. Graças a Deus. Essas são as nossas perguntas. Deixa eu fazer uma coisa agora. Sobre o Senhor agora, vamos lá. Um hino. E pode cantar, que só canta muito. Um hino. mesmo. Ó, Eu gosto de vários hinos, mas eu gosto de um hino da harpa. 432. Minha vida seja assim, consagrada ao Senhor. O senhor pode dar uma palhinha para nós? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Isso. Um culto inesquecível. Um culto inesquecível. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Pastor Sandro Fontoura estava pregando e minha esposa tinha feito um propósito com Deus dizendo assim: se ele for o meu marido, Jesus, a gente estava namorando, eu quero que o Senhor batize ele do meu lado. Eu estava de mão dada com ela no culto, num congresso da Almadeb de manhã, e ele pregava sobre os dromedários de Midian e Efa. E enquanto ele orava por batismo no Espírito Santo, Jesus me batizou do lado da minha namorada, que hoje é minha esposa. E naquele dia, não apenas fui batizado com o Espírito Santo, mas foi o sinal que ela queria para saber se eu seria esposo dela. Aquele culto para mim marcou a minha vida. O maior milagre que o senhor viveu? Que eu vivi, eu em mim ou em outros? No senhor. Sim. Varão, vivi tantos milagres. Tantos milagres. Mas eu deitei um dia para dormir e uma noite anterior eu estava na igreja orando e eu vi a minha morte. Eu vi a minha morte. Eu vi o meu caixão entrando dentro da igreja. E eu orei e falei assim: Deus, chegou o tempo de eu partir? E Deus falou comigo: não. É só para você saber que a morte está te rodeando, mas eu estou te guardando. E naquela noite, eu tenho certeza que eu tive um infarto. Eu acordei sem fôlego algum, uma dor muito forte no peito. E aí eu não sei como, eu acordei. E na hora que eu levantei, eu vi como se fosse um vulto preto saindo dentro do meu quarto. E aí eu dobrei os joelhos para orar, e Deus falou comigo: a morte veio te buscar, mas eu disse que ia te livrar, então eu vou te poupar com vida. E aí nunca mais eu senti nada. meu Deus. Um tema Agora, da... se fosse com outros, nós tivemos no Ipanema uma experiência linda. Nós estávamos orando pela irmã Helena. Na verdade, nós estávamos cantando. E aí a irmã Helena deu um AVC enquanto a gente cantava. E ela sentou na cadeira, caçamos o pulso, não achamos, ela não tinha pulso nenhum. Eu olhei para os irmãos e falei: continua cantando. Os irmãos continuaram cantando o hino Viverei Milagres. E enquanto os irmãos cantavam Viverei Milagres, eu coloquei a mão na cabeça dela e disse: Espírito da morte, sai daqui. E Espírito da vida, volte. E aí eu fiquei de olho fechado, com medo de abrir. Aí ela pegou as duas mãos, segurou na minha mão, abriu o olho, falou assim: pastor, deixa eu cantar.
Eu tomei um susto, eu falei, pode cantar. Aí ela levantou. Quando acabou o culto, ela disse assim, eu estava vindo para a igreja. E a irmã Tádila me procurou e disse, eu sonhei com a tua morte essa noite. E a gente saía com o teu caixão pro cemitério. E quando a gente ia pro cemitério, alguém falava, passa na igreja do pastor Adams. E a gente levava o caixão para lá, em vez de levar pro cemitério. E lá no cerimonial fúnebre, ele colocava a mão na tua cabeça. E a senhora levantava do caixão. Aí ela disse assim, pastor, eu vi. A hora que o senhor colocou a mão na minha cabeça, eu estava acima da igreja, o teto estava aberto. E eu ouvi quando o senhor falou, espírito da morte sai, e espírito da vida volte. Aí ela disse assim, uma voz acima da minha cabeça ecoou. E disse assim, Helena, volta, porque a minha igreja está orando e eu vou te dar a vida de novo. Aleluia. Aí eu repeti. Um congresso, um tema da Unadeb que te marcou. Poderosa graça. Já pode falar sobre o livro, pastor. Já pode Já falar. fala pra cá. Esse foi o nosso primeiro congresso geral. E orando a Deus, pedindo a confirmação do tema, o Senhor falou comigo para falar da graça. E aí Deus nos deu poderosa graça. E com o tema Deus nos deu um livro. E aí são 8 tópicos falando sobre a graça de Deus. E no final de cada tópico, a gente deixa uma oração, um espaço para um devocional e a história de alguém que marcou a história da igreja. Uma biografia de alguém que marcou a história da igreja. Por exemplo, quando a gente vai dizer aqui sobre o que é graça, a gente diz que a graça é a aceitação sem reserva, é a cura instantânea, é a misericórdia e evidência, as mãos do Senhor é visível para os seus, é a cura para qualquer rejeição. A graça é o perdão evidenciado, é a paz estabelecida, as barreiras caindo, o perdido sendo encontrado, é o cair de pé, é o inexplicável sendo contemplado. Esse tema que marcou nossas vidas da poderosa graça. Minha última pergunta. Todo mundo, quando começa ou quando continua, tem pregadores como referência. Eu vou pedir 3 do senhor, 3 pregadores que o senhor tem como referência. 3 pregadores que eu tenho como referência. Primeiro eu vou citar o meu pastor presidente. O pastor Sivaldo tem uma palavra muito simples, mas muito ungida. Tem uma sensibilidade. Ele te fala as coisas com muita simplicidade, mas com muita unção. Muita unção. Então ele é uma referência para mim nessa perspectiva da unção e do poder que há na simplicidade do Evangelho. Eu gosto de ouvir muito o pastor Josué Brandão. Ele tem uma linha de ensino muito boa. A didática dele, a forma como ele expõe o texto bíblico. Eu acho incrível aquela maneira. E eu não tenho um outro assim que eu gosto bastante. Eu escuto outros, tanto assembleianos quanto não assembleianos. Mas não tem um outro nome assim que eu escute bastante. Minha última pergunta, assim. Gostava muito de Gesiel Gomes. Por que os baianos são os melhores pregadores que tem no Brasil? Você fala dele. Eu já ia perguntar de onde veio essa pergunta. Isso você fala dele, isso é conversa de baiano. Mentira dessa, não vou responder isso não, irmão. Tô fora. Gente, chegamos ao fim. Que Deus possa abençoar vocês, viu? De uma forma poderosa. E é isso. Deixa uma palavra pro Deixa uma palavra para o público. nossos aí, ouvintes. nossos ouvintes. É? Posso ser redundante? Pode. Sempre temos muitos motivos para orar. Eu falo isso sorrindo, mas com muita verdade. A gente precisa voltar a orar, irmãos. O segredo da igreja está na oração. O segredo dos pregadores está na oração. O segredo de qualquer ministério está na oração. A gente tem uma frase de um livro, me esqueci o nome do autor, que ele disse que nós somos muito bons para falar de oração, para pedir oração, para testemunhar de oração, para crer na oração. Mas nós somos péssimos para orar. Eu creio que no dia que a gente orar da mesma maneira que a gente fala e prega sobre oração, nós teremos uma vida de sucesso. Então você que está nos ouvindo, viva uma vida de oração e você viverá grandes milagres em Deus. Antes de a gente terminar aqui, pastor, PG Graf. A gente mandou fazer isso aqui pro senhor, né? Pastor Wadmes Von. Botaram teu olho verde, viu? Cara, esse aqui é o gordinho mais bonito. Fizeram uma limpa nele aí.
Ficou Essa excelente, que eu gostei, ficou top demais. Gente, algumas menções honrosas, PG Graph, Vitor Borges Marketing e a outra pessoa deixa pra você falar. Quero agradecer aqui ao nosso amigo Danilo, tá bom? Uhum. Danilo, que é o nosso produtor aí das câmeras, dos bastidores. Quero agradecer também a nossa diva, que é a minha esposa. Muito obrigado, viu? Gente, Quero todos os agradecer cortes, a toda senhora. edição é Toda ela que edição faz. É ela que faz. Depressão. Ela é top. Querendo ganhar a noite. Ele Igual assim, eu também louvo a Deus a vida da minha esposa. Cássia, te amo. Amo você, amo nossos filhos. Amo a Deb Padema, amo a Nadeb. Amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima, viu? Papo de unção, palavra Poder. e propósito.